pessoal, tudo bem? Você já se perguntou se essas fotos que as pessoas usam como plano de fundo do computador existem de verdade? Será que é só Photoshop? E eu venho te explicar que não é Photoshop. Elas existem de verdade e elas são conhecidas como auroras. E ela também aparece no filme Irmão Urso. Foi a primeira vez que eu tive contato que eu descobri que existiam essas auroras. Eu fiquei maravilhada, eu fiquei tipo, uau! Tipo, nossa, é tão legal! Mas como será que elas funcionam? Se elas existem de verdade, por que a gente não consegue ver aqui na minha cidade? Quer entender um pouquinho mais sobre isso? Então vem comigo! Eu sou a Kaori Nakashima, doutoranda em Astrofísica, falando pelo canal Ciência em Si. Um canal que quer mostrar pra você que a ciência pode ser legal, acessível e presente no seu dia a dia. Bom, vamos começar com uma verdade universal. Essas luzes bonitas aqui existem de verdade. Elas são chamadas de aurora boreal quando vistas no hemisfério norte e aurora austral quando vista no hemisfério sul. Então sim, auroras também podem ocorrer no hemisfério sul. E elas são luzes que a gente consegue ver à noite. Mas por que só à noite? Porque a luz do sol é tão intensa que ofusca a luz das auroras. É tipo as estrelas. As estrelas existem o tempo todo no céu, só que a gente só consegue ver de noite porque não tem tanta luz. Então as estrelas podem brilhar. E é o mesmo caso para as auroras. As auroras ocorrem nas regiões dos polos, próximas aos polos. Mas por que isso? De onde elas vêm? Então vamos tentar entender um pouquinho mais da física por trás disso. Sabe o Sol? Nosso astro-rei? O Sol, vê se não esquece e me ilumina. Então, esse Sol, às vezes ele precisa dar uns arroto. Assim como você quando toma a sua Coca-Cola gelada ou toma aquela cervejinha, dá aquele arroto gostosão, o Sol também precisa dar uns arrotos. Pra quê? Pra liberar algumas partículas. Às vezes o Sol está tão empanturrado que ele precisa soltar essas partículas. E este processo, este arroto do Sol, é chamado de ventos solares. E as partículas que o Sol libera são partículas carregadas, tipo prótons e elétrons. E essas partículas são jogadas no espaço em todas as direções, inclusive algumas estão indo em direção à Terra. E essas partículas, na verdade, podem ser muito danosas à nossa vida terrena. Mas se todo mundo arrota, todo mundo precisa arrotar e o Sol também precisa arrotar, e essas partículas são danosas à nossa vida, por que a gente ainda está vivo? Porque nós na Terra temos um escudo protetor. E esse escudo protetor é o campo magnético terrestre. Ele é tipo estradas para essas partículas que vieram do Sol. Então, quando as partículas estão vindo do Sol, eles vão encontrar esse campo magnético e o campo magnético vai dizer, ó, vai nessa direção aqui, vai nessa direção aqui, vai nessa direção aqui. E o campo magnético vai direcionar todas as partículas nas regiões dos polos. E por isso que a gente consegue ver as auroras apenas nas regiões dos polos. Beleza, então tem partículas do arroto do Sol que fica nos polos. E aí elas fazem o quê? E aí elas não tem mais pra onde ir. E elas acabam entrando na atmosfera e interagindo com o ar da atmosfera. E você sabe que o ar que a gente respira é composto de oxigênio. E quando essas partículas carregadas do arroto do Sol, prótons e elétrons, interagem com o oxigênio da atmosfera, elas liberam luz. E é essa luz que a gente vê na aurora boreal. E é muito interessante que a cor que a gente vê nas auroras depende do tipo de partícula da atmosfera que está participando dessa interação. Se é oxigênio, vai ser produzida uma luz verde na aurora. E se é uma luz vermelha, é o nitrogênio da atmosfera que está interagindo com essas partículas prótons e elétrons para gerar essas luzes. E as auroras não são uma coisa que a gente pode agendar. No dia 17 de julho de 2023,
às 3 horas da manhã vai ter aurora boreal no Alasca. Não, não é assim. É tipo chuva. Tem dia que chove, tem dia que não chove e a gente pode fazer uma previsão disso. Numa casa de 3 dias, uma semana. A mesma coisa para as auroras boreais. A gente pode ter uma previsão, mas a gente não pode dizer com certeza quando que vai acontecer. E na verdade, este fenômeno não é um privilégio apenas dos terráqueos. A gente também pode ter auroras, a gente também tem auroras em Júpiter, em Marte, em outros planetas, como nessas fotos aqui. Mas a aurora também pode ser produzida artificialmente. Lá pela década de 60, cientistas estavam fazendo testes com explosões nucleares, e essas explosões nucleares foram tão fortes, liberaram partículas tão energéticas que acabou interagindo com partículas da atmosfera e também criando auroras. Então esse fenômeno também pode ser produzido artificialmente. E aqui vai uma curiosidade de quem viu a aurora com os próprios olhos. Sabe aquela coisa, expectativa e realidade? Pois é, a aurora é exatamente isso. Porque nas fotos, as auroras são muito mais nítidas, são muito mais intensas, são muito mais bonitas, porque o mecanismo de captação de luz da câmera é diferente dos nossos olhos. Então, na realidade, o que a gente vê as luzes, mas é bem menos nítido, é bem mais borrado. Sabe quando você tem miopia? Pessoas que têm miopia vão me entender. É tipo isso, você vê meio borradão assim, mas a mágica continua sendo a mesma. É muito legal de ver que a física produz coisas tão belas na natureza. Então, recapitulação. O Sol espirra, o Sol arrota, libera partículas, essas partículas estão vindo, encontram o campo magnético que diz, vai nessa direção. Aí elas vão nessa direção, chega na região dos polos, não tem pra onde ir, elas entram na atmosfera terrestre, interagem ali com as partículas da atmosfera, oxigênio e nitrogênio principalmente, e aí libera essa luz maravilhosa que a gente pode ver. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado de aprender um pouquinho mais sobre auroras e te espero no nosso próximo vídeo. Não se esquece de curtir o nosso vídeo se você gostou, se inscrever no nosso canal e segue a gente nas redes sociais. Olha, o nosso Instagram tá bombando, hein? Te vejo no próximo vídeo. Um beijo!